Infelizmente, a religião é a verdadeira fábrica do ódio, da perseguição, do preconceito, do feminicídio, da homofobia, do racismo, dentre outros absurdos e atrocidades cometidas e disseminadas pelas mesmas. Escolas para meninas no Irã, mais de centenas de meninas foram envenenadas, com o objetivo de fechar as escolas para que as mulheres não tenham acesso à educação. Isso é uma doutrina religiosa e política islâmica, onde o Estado, junto com a religião, que é o teocentrismo, tira todos os direitos das mulheres, onde a cidadania e o direito pela vida são negadas a elas. Centenas de estudantes foram envenenadas em uma escola de uma cidade do Irã. Autoridades relataram casos de garotas que passaram mal nas escolas e precisaram ser levadas ao hospital há vários dias. Depois de grande pressão dos pais das alunas, uma investigação foi aberta. O governo do Irã confirmou que suspeitos invadiram essas escolas e jogavam uma substância tóxica no ar para envenenar as meninas e impedi-las de estudar. O foco era única e exclusivamente as instituições femininas. Por sorte, todas as garotas agora estão bem. O Irã não confirmou se alguém foi detido e de qual grupo criminoso são os suspeitos. Onde também existe no Afeganistão uma doutrina religiosa e política islâmica, chamada de Talibã, que pertence à vertente sunita, que foi instituída no Afeganistão no ano de 1994, que até hoje causou um verdadeiro inferno a céu aberto para as mulheres, tirando toda a liberdade e direitos das mulheres e até mesmo de viverem. Um revés para as afegãs. O Talibã proibiu as mulheres de estudarem nas universidades com a justificativa de defender os interesses do país e de preservar a honra feminina. A proibição entrou em vigor imediatamente. As mulheres já estão sendo impedidas de entrar nas universidades. Elas disseram que não querem ser apagadas da sociedade mais uma vez e cobraram intervenção da comunidade internacional. O porta-voz do Departamento de Estado americano disse que o Talibã sofrerá as consequências e que a resposta será em conjunto com países aliados. Stefan Dujarric, porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas, argumentou que não dá para pensar no desenvolvimento de uma nação sem a participação das mulheres. Com a volta do Talibã ao poder em agosto de 2021, o Afeganistão vive uma série de retrocessos. As mulheres, em especial, perderam praticamente todos os direitos à igualdade de gênero. Na educação, hoje, no máximo, elas são alfabetizadas. O ensino médio já tinha sido banido para as meninas. E agora, as universidades fecharam as portas, inclusive para as jovens que já estavam estudando. As mulheres são proibidas de trabalhar, de andar sozinhas nas ruas, de frequentar parques, de praticar esportes e voltaram a ser obrigadas a vestir o hijab dos pés à cabeça. Enquanto o Talibã se ocupa de restringir a liberdade, a população se sente totalmente abandonada. O governo não anunciou um plano de retomada da economia. Por conta do não cumprimento das promessas de adotar uma gestão mais moderada, se isolou do mundo e sofre com bloqueios financeiros. Mais de 90% dos afegãos dependem da ajuda humanitária para sobreviver. A sobrevivência pela existência da mulher no Irã, não só no Irã, mas em todos os países islâmicos e Oriente Médio. A luta pela sobrevivência das mulheres nesses países são árduas e de sofrimento, onde são espancadas, humilhadas, torturadas, excluídas, violentadas sexualmente, exiladas e executadas. As mulheres ainda lutam por direitos básicos, como andar pelas ruas sozinhas ou mesmo poder estudar em uma universidade. Uma pesquisa realizada pela Fundação Thomson Reuters concluiu que o Oriente Médio é o local mais perigoso para as mulheres viverem, liderando os índices de violência e abuso sexual no mundo inteiro. Um ranking estabelecido entre os países do Oriente Médio
apontou os perigos oferecidos às mulheres não só pela sociedade como um todo, mas também por suas próprias constituições, que ainda não dispõem de leis que possam garantir a proteção das mulheres em muitos aspectos. Os 3 países que lideram o ranking de países mais perigosos para as mulheres são o Egito, o Iraque e a Arábia Saudita. Estima-se que 99,3% das mulheres egípcias tenham sofrido algum tipo de violência sexual, sendo comum casos de estupro e ações de violência física de uma forma geral. Segundo o estudo realizado pela ONU, mais de 27 milhões de mulheres tiveram os órgãos genitais mutilados, sem contar os casos de estupro e assassinatos em série que assolam o país. O Egito, inclusive, também é quase nulo em representatividade feminina na política, na economia e em diversos setores da sociedade. Já no Iraque, que ocupa a 2ª posição do ranking, as notícias também não são tão animadoras. Desde 2003, quando se deu a invasão dos Estados Unidos no país, os direitos das mulheres retrocedem a cada dia. Além da alta taxa de estupros, violência e assédio em constante aumento, estima-se que a taxa de analfabetismo tenha crescido em 10% nos últimos 10 anos. No Iraque, as mulheres são frequentemente vendidas e estupradas, não havendo a quem ou ao que recorrer legalmente para assegurar a sua proteção e a punição dos seus agressores. É uma realidade assustadora e você deve estar se perguntando: será que a situação pode piorar? Bem, infelizmente pode. Na Arábia Saudita há uma ampla variedade de direitos que as mulheres simplesmente não possuem e sequer ouviram falar. Neste país, as mulheres não podem dirigir veículos e não podem andar sozinhas. Conseguir seus próprios empregos e viajar para o exterior? Esqueça. Isto é algo que sai totalmente do imaginário de qualquer mulher da Arábia Saudita, já que até mesmo abrirem suas próprias contas bancárias é algo proibido no país. Isto significa que para quase tudo o que a mulher tenha de fazer é estritamente necessário depender de alguém do sexo masculino. Caso uma mulher queira cruzar o nível superior em uma universidade, é necessária a autorização prévia de um membro da família do sexo masculino, mas tal seja o pai, o irmão ou o marido, e em muitas vezes, dependendo dos interesses da família, essa autorização não é obtida. Se, por exemplo, um homem for defender as mulheres no Irã, ele responderá com castigos por defendê-las. Isso aconteceu com um cantor do Irã, onde ele fez uma música criticando o uso do véu nas mulheres. E por conta disso, ele foi julgado e condenado. Não, e eles tratam mulher, por exemplo, as nossas feministas precisavam fazer um estágio num país árabe muçulmano para ver como é que a mulher é maltratada. Eu fiquei chocado, cara, é uma coisa assim inacreditável. Tu já foi lá? Ou... Já, foi Arábia Saudita, Jordânia. O que tu viu lá de mais saliente, que é muito ao contrário da nossa cultura, assim? Cara, é muito diferente. Eu nunca me esqueço, eu estava no Egito e, para começar, no Egito eu estava com a minha mulher e eu tinha um guia lá, que era um professor universitário, um cara culto, inteligente e tal. Ele ignorava a minha mulher, ignorava. Minha mulher perguntava uma coisa, ele ignorava. Eu que tinha que perguntar para ele, ele respondia para mim. Né? A mulher lá é ignorada como um ser. Uhum. Né? Ele era um professor universitário, um cara culto e tal. Aí teve aquele, não sei se você lembra daquele episódio de um dinamarquês, um cartunista dinamarquês, fez uns desenhos sacaneando Maomé. Sim, eu lembro. Aí foi lançada uma fatwa. Né? Uma fatwa é uma sentença de morte. Né? O Ayatollah, Marcelo Madureira insultou o Maomé, insultou Alá, então eu lanço uma fatwa contra ele. O que quer dizer isso? Qualquer muçulmano que encontrar o Marcelo Madureira na rua e matá-lo, imediatamente vira um santo, vira um mártir. Mas alguém pode até indagar, mas a religião judaica cristã não comete essas atrocidades. Gente, a maioria dos países judaica cristã são países democráticos, onde a democracia está acima da religião, onde a religião não é vinculada ao Estado, ou seja, a teocracia. Por isso que não temos tantos absurdos das religiões judaica cristã junto ao Estado. No Irã existe uma teocracia, onde a religião e o Estado é que comanda e decide
a vida das pessoas. Agora, um caso revoltante: uma mulher foi condenada a 100 chicotadas e 7 anos de prisão ao fazer uma denúncia de estupro, isso no Catar. A mexicana Paola Chitecati, de 27 anos, disse que foi vítima do estupro no período em que trabalhou como economista na organização da Copa do Mundo de 2022, em Doha, no Catar. Ela denunciou que, em junho do ano passado, um homem invadiu o quarto dela à noite e cometeu o crime. Paola, então, reuniu provas da violência e foi à polícia acompanhada de representantes da Embaixada do México no Catar. A mexicana foi orientada a não prosseguir com a denúncia. Os policiais pediram o celular dela para investigar se Paola tinha relação amorosa com o homem que acusou de abuso. No Catar, todas as vítimas de violência sexual são processadas por adultério. A pena que ela tem que pagar é de 100 chicotadas e 7 anos de prisão. Paola conseguiu deixar o Catar com o apoio do Comitê da FIFA e voltou para o México. O processo segue no Catar. Agora, a jovem mexicana recebe apoio de autoridades para reverter a pena. O homem acusado de abuso foi absolvido. Porém, no passado, tanto o cristianismo e o judaísmo cometeram as mesmas proporções de atrocidades e crimes que o islamismo comete. Centenas de mulheres já foram queimadas vivas em praça pública. Exemplo, a Joana d'Arc. Como também mulheres eram violentadas sexualmente, apedrejadas em praça pública. Se os cristãos fossem seguir o Antigo Testamento como ele pede, de fato, seria a mesma proporção do Islã em atrocidades e criminalidades, porque o próprio Antigo Testamento manda fazer tudo isso. Para o Antigo e Novo Testamento, as mulheres não têm vez. Até mesmo elas são impedidas de serem líderes na congregação. Isso não é o que estou afirmando, e sim a própria Bíblia. Veja o vídeo a seguir. É permitido que as mulheres se tornem pastoras e comecem a ensinar os homens nas igrejas em seus púlpitos? O que diz a palavra de Deus sobre isso? Vamos ver então na Bíblia, em 1 Timóteo, o capítulo é o 2, o versículo é o 11, 12 e 13 e 14. Que a mulher aprenda em silêncio, com plena submissão. Não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade sobre o homem, mas ela deve ficar em silêncio, pois Adão foi formado primeiro, depois Eva. Também Adão não foi enganado, mas a mulher foi totalmente enganada e se tornou transgressora. Vimos então, meus irmãos, que realmente não é permitido. Então, tome cuidado que tipo de adoração que vocês estão frequentando. De repente, não está sendo aprovado pelo nosso Deus e Salvador Jesus. Muito obrigado e até a próxima. No Antigo Testamento, as mulheres são vistas como objeto submissa ao homem e escrava do lar. Como, por exemplo, várias mulheres vivem uma vida miserável com os seus companheiros. São humilhadas, espancadas e até mesmo assassinadas por elas não poderem se manifestar ou deixar seus companheiros por conta da religião. Exemplo, o caso de Sara Mariano. Ela, com medo de deixar o seu companheiro por conta da religião, terminou pagando com a sua própria vida. Centenas e centenas de casais que vivem dessa forma. A Testemunha de Jeová foi acusada de incentivar mulheres a suportar a violência doméstica. Também, na Testemunha de Jeová, não pode ser comemorado o Dia das Mulheres. As Testemunhas de Jeová são proibidas de comemorar o Dia das Mulheres. Você sabe o motivo? Não! O Dia da Mulher surgiu em homenagem ao protesto feminino realizado em 1917 na Rússia, pedindo melhores condições de trabalho para ela. A liderança da denominação não permite a celebração e o site JW explica o motivo. Usando a Bíblia, é dito que não devemos confiar em homens, por isso não celebramos o Dia da Mulher. No entanto, esse texto não se aplica à liderança, já que são os únicos homens que podemos confiar. No santo site é possível ver todas as datas proibidas para as TJs e as explicações. No livro Pastoreio o Rebanho de Deus diz: o membro que comemorar uma data proibida pode ser expulso e não vai poder mais falar com amigos e familiares.
Que demonstração de amor cristão, não é? As mulheres da Testemunha de Jeová ganharam o direito de usarem calças compridas. Isso graças ao poder público, à lei brasileira, como também através das normativas constitucionais, as mulheres também podem serem pastora. Atualmente na seita das Testemunhas de Jeová foi liberado que a mulher possa usar calça. Então, por pressão do governo e muitas denúncias, isso foi acontecido. Então, se o Brasil fosse um país teocrático, não seria diferente do Irã e de muitos países por aí. A gente vê muitas pessoas falarem que as guerras existentes no Oriente Médio são profecias. Na verdade, as pessoas não conhecem a história daquele território e nações. Ali não existe nada de profecia. O que existe naquele território é ambição, ódio, o desejo pelo domínio de todo o Oriente Médio, o desrespeito cultural, religioso, étnico e social. Na verdade, são nações que desrespeitam nações, que não aceitam o outro como ele é, a sua cultura, a sua religião. Na verdade, é uma geopolítica muito radicalista, onde o domínio e o desejo por recursos naturais, como petróleo, por exemplo. O petróleo é desejado e disputado no mundo todo. O petróleo, hoje em dia, era igual às especiarias nos primórdios. Era bem disputada e desejada por todos os reinos da época. Então, essa dinâmica geopolítica e teocêntrica faz com que o Oriente Médio viva em constantes conflitos e guerras, onde as próprias religiões não se respeitam e nem se toleram. Mesmo as próprias vertentes islâmicas não se unem. A xiita com a sunita. E as duas são da mesma religião islâmica. E nem o judaísmo não se une com o islamismo. Por isso que temos todas essas divergências e impasses por todo o Oriente Médio. Por hoje só, e até o próximo vídeo.